Quero saudar os amados ouvintes com a paz do Senhor e dando continuidade ao quinto tópico sobre o tema principal, dízimo combustível que abastece o império denominacional, ministerial, institucional. Quero tratar agora da interpretação do quinto tópico dentro dessa temática, que trata de Israel, uma necessidade, dízimo, uma necessidade normatizada pela lei mosaica. Podemos observar, amados, que no texto que escolhi, que se encontra na parte 2, que o irmão tem ouvido aí, através do áudio, que escolhi para meditarmos sobre esse tópico, a expressão dízimo está no plural, dízimo. Qual seria a razão? A razão seria porque, primeiro, levitas não teriam herança em meio à conquista pelas quais Deus proporcionaria a eles durante a posse da terra de Canaã. Segundo, conta do serviço contínuo exclusivo do tabernáculo, que se encontra em Número 18, 21, que diz da seguinte maneira: Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos, olha aí, plural novamente, em Israel, por herança, pelo serviço que presta. O serviço da tenda da revelação. Terceiro, irmão, motivo dos dízimos. Por conta das festas a serem realizadas nos seus devidos tempos e para mostrar também, irmão, o quarto motivo seria solidariedade com os pobres, órfãos e as viúvas que estariam vivendo no meio da nação. Quinto, também seria para suprir todas essas necessidades, o Senhor normatizou, irmão, dízimo, que consumiria 1/3 de tudo em que as demais tribos plantassem ou criassem, gados e etc. Aí, Neemias, capítulo 10, 32. Também sobre nós impusemos ordenanças, como está escrito, obrigando-nos a dar a cada ano a 1/3 parte, olha aí, do ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Sexto, irmãos, dízimo era normativos somente para o povo de Israel. Essa verdade se encontra em Levítico 27, 74, que diz: são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Olha só, irmão, agora. Para os filhos de Israel no Monte Sinai. Malaquias 3,9 diz assim: vós sois amaldiçoado, vós quem, irmão? Ouvintes, Israel, com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, aí ele particulariza a palavra de Deus, esta nação toda. Sétimo, irmão, como seria feito isso e quando? Primeiro, era de ano em ano, em Deuteronômio 14, 22, certamente darás o dízimo de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Detalhe, esse dízimo também participavam, se porventura estivesse longe do lugar que Deus tinha escolhido, eles deveriam reverter em moeda corrente, chegando lá, comprariam tudo o que quisessem. Isso se encontra, irmãos e ouvintes, em Deuteronômio 14, de 24 a 26. Mas se o caminho te for cumprido, tão comprido que não possa levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida, forte por tudo que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás, tu e a tua casa. Segundo, outro era de 3 e 3 anos. O dízimo da colheita teria que ser guardado dentro das suas portas para dar aos levitas, pois esse não tinha parte nem herança, também para o peregrino que ali passasse, o órfão e a viúva, quando batesse em sua porta.
Isso se encontra em Deuteronômio 14, 28 a 29, que diz: ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois em nenhuma parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, comerão e fartar-te-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que tuas mãos fizerem. Terceiro, irmãos, porque está no plural. Tudo que era relacionado com dízimo era em mantimento, seja de cereais, frutas ou de animais. Observe bem isso, pois será lembrado quanto ao próximo tópico. Portanto, o dízimo foi normatizado, tendo a consequência da maldição sobre a desobediência da nação. Malaquias 3:9, como nós já lemos. Pois envolvia a adoração, tabernáculo, uma tribo sem herança territorial, despesa com festas e cerimônias e solidariedade para com os menos favorecidos. Fora de mais ordenança, essa, o dízimo, era exclusiva à nação de Israel. Vamos estar agora, irmãos, entrando no sexto tópico, igreja, dízimo ou oferta? É uma pergunta. Igreja, dízimo ou oferta? Em 2 Coríntios, carta escrita por Paulo, capítulo 9, 7, diz assim, irmãos: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quero primeiro aqui abrir um parêntese, deixar bem claro que certo é, esse texto, esta carta trata de um socorro em que os irmãos, amados ouvintes, estavam recolhendo para socorrer os irmãos que estavam na Judéia, passando por perseguições. Porém, serve-nos, haja vista que não existe nenhuma normatização na nova aliança quanto à questão dos recursos à igreja pela nova aliança, podemos tomar por certo e como princípio essa questão que se encontra aqui nesta demonstração de Paulo à igreja de Coríntios, quanto à questão da contribuição dentro, irmãos, da nova aliança e da comunhão da eclésia, da igreja do Senhor Jesus. Amados e queridos, fecha parênteses, amados e queridos irmãos e amigos, creio que tudo quanto precedeu a esse tópico já os tem deixado ciente dentro do que as Escrituras falam sobre o dízimo, com seu texto e contexto, e os motivos pelo qual ele foi normatizado por Deus para uma única nação e uma única tribo, que se encontra até mesmo enfatizado em Hebreus, irmãos, capítulo 7, versículo 5, parte A. E os que dentre os filhos de Levi, assim está escrito, recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, olha só, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, ou seja, Israel, e isso em virtude de prestarem exclusivamente o serviço sacerdotal a Deus. Se encontra preconizado em 1 Crônicas, capítulo 15, 2. Então disse Davi, ninguém deve levar a arca de Deus, senão levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem para sempre, tendo também o seu tempo estabelecido, como se encontra essa verdade também na palavra de Deus no Novo Testamento, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Pode ver que existe um limite, irmão. Foi dado aí o limite de Abraão até Levi. Eu deixei até negritinho aqui o escrito que eu fiz desse estudo. Que recebe dízimo, pagou dízimo, está dizendo lá no versículo, sendo abolido pela nova aliança estabelecida na morte de Jesus Cristo, quando disse, está consumado. E concordo com as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, de versículo 14, que diz,
mas o entendimento lhe ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Olha só, irmão, que verdade. Você tira a sua conclusão a partir dessa leitura desse versículo. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 14. A palavra dízimo, como vimos na introdução, aparece 5 vezes no Novo Testamento. Porém, nenhuma delas há qualquer normatização ou inclusão à nova aliança. No entanto, algumas lideranças que usam de forma persuasiva e inescrupulosa a passagem de Mateus 23, 23, onde alegam que o Senhor Jesus estaria ali estabelecendo essa obrigação. Porém, à luz das Escrituras, Jesus estava sobre o manto da lei de Moisés e não da graça, que tem seu início com a morte de Jesus. Está consumado. Naquele momento, Cristo adentrou a nova aliança da graça, que estamos hoje. E neste contexto, Jesus está dando uma bronca no pessoal que só lembrava-se do dízimo e esqueciam-se dos outros preceitos da lei. No caso deles, irmãos, eram os fariseus. Definitivamente, ele não está orientando aos gentios nós a praticar o preceito do dízimo. Cristo e seus discípulos jamais orientaram permanecermos no preceito do dízimo. Das coisas do dízimo, a única que Jesus preservou é a caridade, ajudar o necessitado, ou seja, ofertar ao próximo, como está em Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprender a fazer o bem, buscar a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Quero abrir aqui um parênteses. Tiago 1,27 diz que a religião verdadeira é aquela que refreia a sua língua e que socorre os órfãos e a viúva na sua necessidade. Ou seja, as viúvas já não deveriam jamais ter que dar o dízimo, mas é o que não acontece em muitas igrejas, né, irmão? Não atentam para essa leitura de Tiago. E também, porque também não lhe convinham, né, irmão? E também fala que se abster da contaminação do mundo. Fecha parênteses. A religião pura, imaculada, tratando da interpretação do texto, diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e a viúva nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Podemos comprovar hoje que muitas instituições pregam sobre o dízimo, onde até as próprias viúvas são orientadas a dar o dízimo, quando da igreja primitiva eram auxiliadas pela igreja. Aqui, irmãos, eu me despeço e vamos tentar, se Deus assim permitir, na próxima parte, na quarta parte desse estudo, está dando aqui a interpretação do texto, né? E falando um pouco mais sobre esse sexto tópico, igreja, dízimo ou oferta. E, se Deus assim permitir, também fazer a conclusão. Amém? Até a próxima parte desse estudo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos na meditação e na reflexão sobre esse assunto.